Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Isso, pode até deixar ele aí, conforme eu for avançando os versículos, aí vocês vão passando, por favor, mas depois volta para o versículo 35, tá bom? Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele e os seus discípulos, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez uma completa bonança. Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite. Senhor, me anulo completamente, que não seja eu, mas seja o Senhor falando aqui. Espírito de sabedoria e revelação sobre nós, faz mais uma vez, Senhor. Envia os teus anjos para estarem aqui ao nosso redor. Fala de forma personalizada para cada um, que possamos sair daqui edificados e que o teu nome seja exaltado em nome de Jesus, Pai. Seja com essa pessoa que está acompanhando de casa também, que essa palavra venha a ser uma revelação para ela em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos lá. O título desse texto fala: Jesus acalma a tempestade. Eu pretendo ser bem breve. Uma palavra muito objetiva. Então preste atenção para você receber tudo que o Espírito Santo vai falar no teu coração. O título fala: Jesus acalma a tempestade. Só pelo título você já sente um certo conforto antes de ler o texto propriamente dito, né, irmãos? Jesus acalma a tempestade. Você pode ser boca de Deus para a pessoa que está do seu lado e falar isso para ela ou para ele: Jesus acalma a tempestade. Só de citar esse nome eu já sinto uma paz no meu coração. E o título desse texto já é uma demonstração clara que Jesus Cristo tem poder. Ele tem poder sobre as circunstâncias, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder para livrar, ele tem poder para salvar. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. A tempestade foi acalmada por alguém. A tempestade foi acalmada pelos discípulos. A tempestade foi acalmada por uma terceira pessoa. Não, o texto deixa claro que quem acalmou a tempestade foi Jesus. Aleluia. Aleluia. E tempestade, a gente sabe que aponta para um momento difícil na vida de alguém. Tempestade aponta para uma crise. Independente dos seus problemas, independente das perseguições, independente das crises, Jesus acalma a tempestade. Tempestade também, dentro desse texto e na aplicação que nós queremos fazer nessa noite, aponta para a intensidade do problema ou da crise, da circunstância que nós estamos passando.
Porque no texto não fala Jesus acalma uma chuva. Jesus acalma uma tempestade. A intensidade era elevada. Mas em nome daquele que tem todo o poder, em nome de Jesus, independente da intensidade, Ele tem poder para acalmar, porque Jesus acalma. Eu quero te lembrar algo nessa noite, porque você já sabia, mas só lembrar: ei, meu irmão, minha irmã, Jesus acalma. Olha aqui para mim, o pessoal aqui desse lado, ó, sai do celular. Fala assim: Jesus acalma. Isso, Jesus acalma. Jesus acalma. Jesus acalma. Independente do nível, Ele acalma. Se Jesus está no barco, Ele acalma. Amém? Você pode dar um glória a Jesus aí? Agora eu vou começar a pregar. Olha o que o texto diz. E naquele dia, você pode repetir isso? E naquele dia. Sabe quando você está um dia com Jesus, você está 2 dias, você está 1 semana, você está 1 ano, você está 10 anos com Jesus. Os discípulos não estavam todo esse tempo, mas eles já estavam alguns dias com Jesus, talvez alguns meses com Jesus. Só que naquele dia, isso aponta para quê? Para algum dia, Jesus resolve chamar eles para uma experiência. E não é qualquer experiência, é uma experiência profunda. Em um momento inesperado, Jesus chama os discípulos para viver uma experiência profunda. Ei, meu irmão, a qualquer momento, Jesus pode te chamar, te levar para uma experiência profunda com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. A qualquer momento. Sabe que um texto que Deus tem falado muito, eu estou preparando um sermão, um texto que Deus tem falado muito no meu coração é sobre a figueira seca. Que quando Jesus está andando em direção à cidade, Ele olha para uma figueira toda cheia de folhas. E pela figueira ter folhas, Jesus olha e vai em direção dela. Porque Jesus, naquele dia, queria um fruto daquela figueira. Algum dia, em um momento inesperado, Jesus ele pode querer te levar para uma profundidade, para uma experiência em que você vai viver milagres sobrenaturais na tua vida. Aleluia. E o texto continua dizendo: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Naquele dia, repita comigo, ao anoitecer. Em outras versões, está escrito assim: naquele dia, sendo tarde. Tarde para quem, irmãos? Tarde para Jesus? Ou tarde para os discípulos? Para Jesus nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde para Jesus fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Nunca é tarde para Jesus nos convidar para uma intimidade. Nunca é tarde para Jesus nos convidar, nos levar para uma experiência profunda. Quem sabe Jesus está te convidando para uma experiência profunda. Quem sabe Jesus está te convidando para uma intimidade. Quem sabe Jesus está te convidando para caminhar um tempo a mais com Ele. Nunca é tarde para Jesus. Para os homens, pode ser tarde. Mas Jesus nunca perde a hora.
Ele sempre tem o controle da tua vida. Eu estou falando para pessoas que estão falando assim, eu estou cansado, eu estou cansada, já faz tanto tempo e nada acontece. E a resposta de Deus para refrigério da tua alma é: nunca é tarde para o Senhor. Ele sabe o momento certo para te chamar, para entrar no barco e ir para o outro lado. Aleluia! E diz o texto: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Eu queria que vocês no 3 falassem junto o que está ali entre aspas. 1, 2, 3. Vamos para o outro lado. Sabe o que é interessante? É que Jesus fala ali, ó, vamos, no plural. Eu vou com vocês. Vocês não vão atravessar para o outro lado sozinho. Eu estarei com vocês. Ei, meu irmão, olha para mim. Jesus não te deixa sozinho. Jesus não te deixa sozinha. Ele fala para você ir para o outro lado. Ele fala para você subir, aumentar o seu nível, sair do lugar. Mas você não caminhará sozinho. Você não estará passando pelo desafio, pelo aperfeiçoamento sozinho. Ele está contigo. Aleluia. 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 E sabe o que esse discípulo, sabe o que esse texto também fala muito? Passa para o 36, por favor. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. 37. Levantou-se um forte vendaval. Pode voltar lá agora para o 35, por favor. Isso, pode deixar aí. Eles receberam uma palavra de Jesus. Vamos para o outro lado. Eles estavam com Jesus dentro do barco, atravessando o rio para o outro lado. Obedeceram a Jesus, estavam na presença de Jesus e ainda assim veio uma tempestade. Sabe quando a gente fala daquele jeito, eu estou fazendo tudo certinho, e mesmo assim o problema se levanta e parece que nada acontece? Sabe isso? É mais ou menos isso que os discípulos estavam vivendo. Aleluia. Eu estou com Jesus, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo para a igreja, eu estou obedecendo, eu estou fazendo, eu estou contribuindo, meu coração está puro, e mesmo assim os problemas têm acontecido. Sabe por quê, irmão? É porque Jesus quer te levar para uma experiência profunda com Ele. Naquele dia Jesus convidou eles. Naquele dia Jesus falou assim: eu vou levar o Guilherme para uma experiência profunda. Hoje eu vou levar João, Maria. Hoje eu vou levar eles para uma experiência comigo. Então, mesmo estando com Jesus, mesmo obedecendo, eu vou viver uma experiência. E para viver essa experiência, muitas vezes eu tenho que passar por tempestades. Eu tenho que passar por dificuldades, irmão. Olha aqui para mim, irmão. Olha para mim, por favor. Sabe quando você recebe uma palavra de Deus? O Espírito Santo fala algo no teu coração. Ou uma revelação é liberada desse altar. Ou você na tua casa orando, o Senhor fala contigo. E logo em seguida, tudo começa a dar errado, aos olhos naturais, nada dá certo. Talvez seja esse momento que você está vivendo. Jesus te entregou uma palavra: vamos para o outro lado. E você obedeceu, está com Jesus em direção ao outro lado, mas agora veio a tempestade. Mas eu quero te lembrar uma coisa, irmão. Os discípulos aqui, talvez eles momentaneamente até esqueceram. Por isso eles ficaram com medo. Mas eles tinham uma palavra de Jesus. Qual era a palavra que Jesus tinha liberado? Qual era a palavra, irmão? Vem comigo. Vamos. Qual é a palavra?
Se Jesus está falando, vamos para o outro lado, era uma afirmação, a gente vai chegar do outro lado. Então não tem tempestade, não tem vendaval, não tem granizo, não tem maremoto, não tem furacão, nada que iria impedir aqueles discípulos de chegarem no outro lado, porque eles tinham uma palavra, estavam cumprindo a palavra de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, irmão, se você tem uma palavra e está na direção certa, em obediência ao que Deus falou contigo, ainda que venha a tempestade, ainda que venha a dificuldade, ainda que venha a crise, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Porque nós temos uma palavra, irmão. E a circunstância não diminui e nem aumenta a palavra de Deus, porque Ele não muda. Ele não muda. Você vai chegar. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Você vai chegar, meu irmão. Você vai chegar. Você vai chegar lá. Quantos querem chegar do outro lado? Você pode aplaudir Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. 36. E deixando a multidão, eles o levaram no barco. Você quer chegar do outro lado? Você quer obedecer? Você quer viver uma experiência sobrenatural? Você quer viver milagres? Então tem que deixar a multidão. Tem que deixar a multidão. É impossível viver certas experiências com Jesus se não nos afastarmos da multidão. O que é multidão? É muita gente, irmão. Tem momento que você tem que, é só você e Jesus. Tem momento, chorando, que é só você e Jesus. Só você e Jesus. Multidão aponta também para pessoas fora do teu propósito. Para pessoas que são alianças erradas na sua vida. É caminhar com a multidão, é querer atravessar o rio, ir para o outro lado junto com a multidão. O barco não cabe à multidão, irmão. No barco do teu propósito, no barco da caminhada que vai te levar em direção ao seu propósito, não cabe a multidão, não cabe a aliança errada, não cabe aquela pessoa que está com um propósito diferente do teu, não cabe querer agradar todo mundo. Aleluia. Tem que ser direcionado, tem que estar focado. Em nome de Jesus, irmão. Deixando a multidão, pessoas ficaram de fora. E eles colocaram Jesus no barco e foram em direção ao lugar que Jesus falou com eles. Vamos continuar. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Diga comigo, no barco. Você vai pegar isso aqui, irmão, em nome de Jesus. E eles o levaram no barco, assim como estavam. O que diz aqui o texto? Outros barcos também o acompanhavam, ok? Então, eles levaram Jesus no barco e tinha outros barcos. Em outras versões falam, barquinhos os acompanhavam. Agora, olha o 37 para você ver o rolo. Então, haviam barcos, no plural, naquela travessia, de um lado para o outro, amém? Amém, irmão? Você está pegando? Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o quê? Os barcos? Mas não tinham mais de um? Porque o texto fala que as ondas se levantaram só sobre o barco que Jesus estava, o barco dos discípulos, de forma que este se enchendo de água. Não tinha só um barco, mas o texto faz referência somente ao barco que estava
com Jesus. Esse barco, a onda vinha e quase cobria. Eu não quero entrar na exegese. Talvez o autor aqui só quis deixar em evidência o barco em que Jesus estava. E os outros também enfrentaram a dificuldade, mas talvez não. Talvez o mistério, talvez o rolo era só o barco que estava com Jesus. Sabe por quê, irmão? Quem está com Jesus é diferente. Quem está com Jesus foi escolhido para viver uma experiência sobrenatural. E para viver experiência sobrenatural, tem que passar pela prensa. O grafite tem que ser prensado, tem que ser esmagado para virar diamante. Sabe aquela hora que a gente fala assim, eu estou fazendo tudo certo, fulano está fazendo tudo errado, e ela está indo bem, e as coisas não fluem para mim. Eu faço tudo direitinho, e eles que não fazem nada, fazem tudo errado, desagradam a Deus muitas vezes, e estão com uma vida boa, e eu não. Eu estou com Jesus, e ainda assim estou passando por luta. A sua luta é grande, mas a experiência de milagre e sobrenatural que você vai ter também será diferenciada. Parece que a onda se levantou só para o seu barco. Parece que Deus não olha para você, mas fica tranquilo, Ele está no barco contigo. Ele está no barco contigo. A intensidade dessa tempestade também vai ser a intensidade do milagre. O milagre vai ser muito maior, igual não, vai ser muito maior na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que o texto fala, de forma que este ia se enchendo de... O que estava acontecendo? A água estava subindo, se enchia de água. Se encheu de água. Diga assim, Jesus, fala, vem para o culto, fala assim, Jesus nunca perde o controle, e Ele não me dá provação maior que eu possa suportar. O barco ainda não estava cheio, Jesus estava dormindo porque Ele estava tranquilo, o barco não vai afundar. Eu dei uma palavra que vai chegar do outro lado, o barco não vai afundar. Está entrando água, parece que vai naufragar, parece que eu estou em perigo, parece que eu vou morrer, mas Ele não perdeu o controle, e essa prova não é maior que eu possa suportar. Parece que vai naufragar, parece que está se enchendo de água, mas ainda não chegou no limite. Porque antes de chegar no limite, Ele se levanta para acalmar a tempestade em seu favor. Amém? Louvado seja o Senhor. Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe da capacidade do barco, irmão. Se Jesus está no barco, vai dar certo, você tem uma palavra. Se Jesus está no barco, Ele está contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode passar agora para o 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Agora me permita ir para Lucas, capítulo 8, e eu já estou concluindo, versículo 22. Certo dia Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. No texto de Marcos, fala que Jesus estava onde? Na popa. No texto de Lucas, traz uma riqueza complementar, que fala que os discípulos estavam navegando. Se você não dá um glória a Deus com isso aí você não vai achar no Google, não.
Jesus estava na popa. Você sabe o que é a popa do barco? Popa é a parte de trás. Jesus estava na parte de trás, dormindo. E os discípulos estavam na parte da frente do barco, navegando. Eu quero fazer uma conjectura aqui com os irmãos. A gente sabe que veio a tempestade. Mas quem estava no controle do barco? Os discípulos estavam navegando, os discípulos estavam no controle do barco. Será que se Jesus estivesse no controle do barco, a tempestade viria, irmão? Talvez não viria. Nunca tire Jesus do controle do barco da sua vida. Chama ele para o barco e deixa ele navegar. Pode ser que até assim venha a tempestade para o teu aperfeiçoamento, mas aí você vai olhar e vai falar assim: é ele que está no controle, esse barco nunca vai afundar. Você está entendendo, irmão? Aleluia, aleluia. Não tire o controle de Jesus. Agora volta lá para Marcos, capítulo 4. E eu vou encerrar. Pode passar para o versículo 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantaram sobre o barco, e de forma este que ia se enchendo. 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou. Jesus se levantou por causa do tamanho da onda. Jesus se levantou por causa do som da tempestade? Não. Jesus se levantou por causa da força do vento? Não. Jesus se levantou porque estavam gritando com medo? Não. Jesus se levantou porque os seus discípulos clamaram a Ele. Você quer que essa tempestade passe? Não adianta gritar, não adianta murmurar, não adianta fazer outras coisas. O que adianta é clamar aquele que tem poder de acalmar a tempestade. Jesus se levantou no momento em que seus discípulos clamaram a Ele. Clame por Ele, clame por Ele. O segredo é clamar por Ele. Você está obedecendo, está na direção certa, veio a tempestade, você está andando com Ele, agora clama, 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 porque Ele vai se levantar e Ele vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade e você vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, clame a Jesus. Ele tem algo maravilhoso em favor da sua vida. Amém? Você pode ficar de pé. Vem cá o Ministério de Música. Fale com Jesus nesse momento. Eu não sei a tempestade que você está passando. Eu não sei a tempestade que você está passando. Mas eu sei que Jesus está contigo. Se não tiver, convida Ele para o barco. E clame ao Senhor. Fala com Jesus agora. Em nome de Jesus.